Queridos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estimou para o mês de julho desse ano, 2023, uma safra de uvas de aproximadamente 2 milhões de toneladas, somente para o mês de julho desse ano. Veja a abundância que a nossa terra tem, que ela produz. O Brasil é uma potência. A parábola que foi proclamada nesse dia de hoje, na liturgia de hoje, nos fala de uma vinha. Nos fala de um dono que vem, planta as uvas, cerca a vinha, cava ali um lagar, que é o local onde as uvas são pisadas para fazer o vinho, o suco, constrói uma torre para a observação de toda a vinha, e ali ele arrenda, ele aluga aquela vinha para alguns trabalhadores. Será que Cristo, ao contar esta parábola, ele está nos dizendo que nós somos lavradores? Será que tem alguma vinha em algum lugar e eu não estou vendo? Por que Cristo falou isso? A palavra de Deus nos diz que Deus chamou um homem lá da sua terra, Abrão, e ali disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aquele homem, confiando em Deus, com fé em Deus, sai da sua terra e inicia uma jornada, até que ele chega na terra onde Deus havia o orientado. O tempo passa, Deus lhe faz promessas e lhe dá um filho. Também dá promessas para esse filho, e aquela família vai se formando. Abraão, Isaac, Jacó. E com Jacó, Deus abençoa e aquela família começa a crescer. Eles então, a partir de uma seca, se deslocam para outra região, a região do Egito, e ali, aquele povo pequeno começa a crescer, aquela família pequena começa a crescer, ser abençoada e se transformar em uma nação. Muitos desafios são enfrentados ali. E os povos, ao ver a bênção de Deus sobre aquela família, começam a ter inveja daquela família. E diz: olha, vamos controlá-los, vamos escravizá-los, porque eles estão se fazendo muito fortes. A bênção de Deus estava ali sobre aquele povo. E então eles são escravizados. Por 400 anos estão ali debaixo do jugo do povo do Egito e clamavam a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Tu que é o Deus de nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, escuta o nosso clamor. Deus ouve o clamor, envia um libertador por nome de Moisés. E ali Deus, com sinais e maravilhas, opera grandes coisas naquele local, ao ponto daquele povo que subjugou o povo de Deus ficar com medo e deixar o povo de Deus ir e adorar a Deus no deserto. O povo sai com grandes maravilhas, e ali ao pé do Monte Sinai, eles fazem uma aliança com Deus. Deus desce, o monte estremece e fumega, e ali Deus faz alianças com eles. A caminhada continua. Deus diz: eu vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que eu tenho para vocês. E ali a jornada começa. E naquela caminhada muitos desafios eles encontram.
E muitas vezes desanimam, e muitas vezes perdem a fé, e muitas vezes são ingratos a Deus, e murmuram, e reclamam. Mas Deus sempre, através do seu servo Moisés, usa ali de misericórdia para com aquele povo. E aquele povo chega então na terra prometida. Aquele povo era a vinha de Deus. Israel era a vinha que Deus preparou, que Deus plantou, que Deus cercou, que Deus ali fez o lagar para que eles produzissem muito fruto. Era o povo de Israel. Mas o que acontece nessa história que Cristo conta nesta parábola, acontece que quando o dono da vinha vem até a sua vinha para colher os frutos, para saber onde estava o fruto daquilo que ele alugou, daquilo que ele arrendou, havia uma responsabilidade ali para que desse fruto. Quando ele chega ali, ele não encontra frutos, ele só encontra infidelidade. Ele encontra desobediência, ele encontra idolatria, ele encontra injustiças. E então o que ele faz? Ele pede para os seus servos, os profetas, para irem até a vinha, para irem até o povo e dizerem: olha, se arrependam dos seus pecados e retornem à aliança que vocês fizeram com o dono da vinha. Mas os profetas são rejeitados, os profetas são desprezados, alguns são apedrejados, outros são mortos, outros são expulsos. Esses são servos do dono da vinha. Então, em certo tempo, o dono da vinha envia o seu filho, e assim ele diz, como na parábola que Cristo contou: ao meu filho eles ouvirão, ao filho do dono da vinha eles ouvirão. Porém, os lavradores, que agora representam os maiorais de Israel, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, aqueles que lideravam Israel no tempo de Cristo, ao verem o filho e se arrependerem, não fazem isso. Muito pelo contrário, eles preparam armadilhas para ele a todo tempo. E então, em determinado momento, pegam o filho do dono da vinha. E a parábola diz que fora da vinha, fora dos limites de Israel, eles crucificam a Cristo, ali desprezado, abandonado, rejeitado por aqueles homens que deveriam agradecer e apresentar os frutos. É isso que acontece. Meus irmãos, quantas vezes nós somos ingratos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós? Não conseguimos reconhecer aquilo que Deus tem nos dado, porque eu quero dizer para você, escute bem: tudo que você tem foi dado por Deus. Se eu consigo falar, se eu consigo respirar, se eu consigo ver vocês, se eu consigo andar, se eu consigo gesticular, se essas vestes foram me dadas, foi pela misericórdia de Deus. Mas muitas vezes eu sou ingrato, muitas vezes eu olho para todas essas coisas e as desprezo. Agora pense você, se alguma dessas coisas for tirada de vocês, como vocês se lamentarão? Alguma dessas coisas que vocês têm por comum, o ar que nós respiramos, se for tirado de você, você se lamentará e pedirá a Deus: Senhor, tem misericórdia. Aqueles lavradores foram ingratos. Eles não reconheceram que Deus havia plantado para eles, construído uma nação, cuidado desta nação, abençoado esta nação. Quantas vitórias, quantos sinais, quantas bênçãos, mas eles não conseguiram, se esqueceram de todas essas coisas. A terra era fértil, havia sustento para os lavradores, havia sustento para as suas famílias, mas foram ingratos. Irmãos, e quando nós somos ingratos às coisas que Deus faz por nós, começamos a nos lamentar. Ah, que dia, estou tão cansado esse dia foi tão ruim para mim, e no dia seguinte a mesma coisa, e tudo que Deus te deu, você não consegue enxergar nada de bom, nenhuma bênção que você recebeu, você consegue enxergar mais, e começa o lamento, e começa a tristeza, e você se afunda naquela tristeza, e vem a falta de fé, a dúvida: será que Deus está aqui mesmo?
Será que Deus está comigo? Será que Deus está me acompanhando ou estou sozinho? Não, estou abandonado. Deus me abandonou. E aí começa a murmurar, e vem a ingratidão, e vem os problemas, e a pessoa se afunda naquela ingratidão e não consegue observar as dádivas de Deus. Queridos, sim, existem problemas na nossa vida, existem problemas, existem dificuldades, existem lutas, sim, algumas você vai conseguir resolver, mas nem todas. Nem todas. Algumas são muito grandes, outras são pequenas, e assim, algumas você consegue solucionar, mas nem todas você conseguirá resolver, mas tudo bem. Aquelas que você não conseguir resolver, você vai aprender muitas lições preciosas. Você vai aprender muitas coisas que você não sabia antes. Deus está te treinando, Deus está te ensinando, Deus está dando habilidades e capacidades que o Marcos não tinha. Ele não tinha paciência para nada, era agoniado, angustiado. Na primeira situação que ele via, ele queria estourar, mas não, aí Deus vem com aquele problema e eu não consigo solucionar, e Deus fala, tenha calma, procure uma solução, dê a volta, pense direito, olha, Deus está me treinando, Deus está me ensinando, Deus está me qualificando. Queridos, não permita que a ingratidão tome conta da tua vida. Não permita que você esteja cego para todas as coisas que Deus tem feito por você, todas as bênçãos que Deus tem feito por você. Eu sempre falo para os meus filhos, olha, amanheceu, Senhor Deus Trino, muito obrigado, porque Tu permitiste mais um dia de vida. Grande é a tua confiança. Irmão, grande é a confiança de Deus em nós. Nós vivemos muitas vezes em pecado, afastados de Deus, errando, mas Deus assim, ainda assim, nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade para mim, mais uma oportunidade para você fazer o bem, mais uma oportunidade para você dar frutos. Não permita que a sua fé esmoreça. Não permita que a desconfiança em Deus tome conta da tua vida. Não, Deus não te abandonou. O dono da vinha está com você. O dono da vinha te trouxe hoje. O dono da vinha te alimenta. O dono da vinha te dá sustento. Ô, pastor Marco, mas é muito pouco. Mas ele te sustenta e te dá o suficiente. Ele te dá o suficiente. Você não ficará desamparado nem desamparada. Ele está contigo na tua casa. Está contigo nos momentos difíceis. Mas você não sabe do que eu estou passando. Eu não sei. Mas Ele sabe. E Ele está contigo. E não vai deixar você perecer. Não vai. Não vai deixar você desanimar nem perecer. Segura na mão de Deus e caminha e pede, Senhor, me ajuda nesta luta porque está difícil. E assim Deus vai te encher da graça e da misericórdia e você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, porém, eles matam ali o filho do dono da vinha. Mas aqueles lavradores não sabiam que o Pai Todo-Poderoso, ao terceiro dia, ressuscita o filho do dono da vinha. E ele ressurge. Agora, todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. E ele tem todo o poder. Ele havia então escolhido 12 apóstolos, discípulos, mas muito mais discípulos do que os 12, mas os 12 eram a coluna da nova vinha que Deus estava construindo. Aqueles 12 ensinam outros discípulos a servirem a Deus, a amarem a Deus, a serem gratos a Deus e a darem muito fruto. E então aquela nova vinha vai crescendo. Muitos da antiga vinha, alguns, aliás, da antiga vinha, então se agregam a esta nova vinha. Mas essa vinha, principalmente, ali em Atos dos Apóstolos, ela vai se expandindo além dos territórios de Israel. E ela vai conquistando o povo de Samaria e os povos das regiões circunvizinhas, ao ponto dela
ela sair das regiões do Oriente Médio, e a vinha foi crescendo, e chegou ali nas regiões da Ásia Menor, Apocalipse, que nós estamos estudando, igrejas na Ásia Menor, igrejas na África, e ali foi se expandindo pela Europa, todo o território ali tomado pelos romanos, que os romanos que vieram e pensaram que havia destruído aquele povo. Não, Deus levantou uma nova vinha, mas era uma vinha maior, era uma vinha muito grande, e aquela vinha foi produzindo frutos ao longo dos séculos, apesar dos erros, apesar de muitas vezes cair, a igreja foi se estabelecendo, porque a nova vinha de Cristo agora é o povo de Deus, a igreja de Cristo é a nova vinha do Senhor, louvado seja o seu santo e eterno nome. E então a nova vinha, os novos lavradores começaram a levar a palavra de Deus a outros cantos, e levaram a todas as nações, todos os povos, todas as línguas, se renderam aos pés de Jesus, creram na pedra que foi rejeitada pelos lavradores, e esta pedra fundamental construiu um novo tempo, uma nova história, e nós fazemos parte dessas pedras, estamos fundamentados na pedra angular que é Cristo. Nós fazemos o que Ele faz, nós fazemos o que Ele manda, e nós procuramos dar frutos como Ele nos ensinou, e a igreja de Cristo agora é esta nova vinha. E eu quero dizer para você, você agora faz parte da vinha. Eu não perguntei no começo, por que Cristo fala através dessa parábola sobre vinhateiros, lavradores, vinha? O que eu tenho a ver com isso? Você agora é o lavrador, você agora é a lavradora. Você agora tem que apresentar frutos para o dono da vinha. Você foi chamado, você foi convidado, e você aceitou o convite. E agora Deus está olhando para você, está procurando onde estão os frutos. Onde estão os frutos do lagar que eu coloquei nas tuas mãos? Irmãos, muitas pessoas dizem por aí, olha, eu posso servir a Deus isolado, individualmente, na minha casa, mas eu quero dizer para você que a uva, ela produz não para ela mesma, ela produz para os outros, ela produz para que alguém possa pegar daquele dom, daquela fruta e se alimentar. Sabe aquele dom que Deus te deu? Não é para você. Aquele dom que Deus te deu não é para você ficar guardado na sua casa, trancado ali. Eu estou com Deus, muito obrigado, como é bom servir a Deus. Não. O dom que Deus te deu é para você dar para o que está do lado, do outro, é para que você me abençoe aqui quando você vier, é para você servir, é para que você ame, é para que você seja usado por Deus naquilo que Ele te deu. Porque tem dons aqui que eu não tenho. Tem dons aqui que o nosso pastor não tem. Ele tem dons. Muitos dons, mas tem dons que ele não tem. E ele precisa que você manifeste o seu dom. É assim que Deus faz, irmão. A vinha é desse jeito, são muitos frutos. Mas não é para ficar guardado dentro da caixa, né, irmão? Já pensou uma caixa? Quando eu chego no tempo de Natal, e aí você passa assim na beira da estrada e vê aquelas caixas de uva lindo, né? Aquela uva Niagara ali dentro daquela caixa. Já pensou, irmão, aquela uva ali presa dentro da caixa, apodrecendo? Não faça um negócio desse, não. Deus quer te usar, sim. Mas eu posso ser usada? Pode. Você é um instrumento precioso de Deus. Deus me toca para dizer isso, você é um instrumento precioso de Deus. Deus te deu dons, Deus quer te usar. Deus quer te usar para ajudar os que estão à sua volta. Deus quer te usar dentro da sua obra. Irmãos, essa nova vinha, ela não foi escolhida porque as pessoas eram boas, não. No domingo que vem, nós vamos meditar a respeito de uma parábola, em que Cristo faz um convite para o banquete, e nesse convite ele convida pessoas boas e pessoas ruins. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu fiz alguma coisa, não, é a graça de Deus. É a misericórdia, apesar do Marcos não merecer, eu vou alcançá-lo e vou fortalecê-lo para que ele dê muito fruto. Não é porque ninguém é bom, não. Irmão, então confia em Deus, confia nessa graça. Esses novos lavradores, queridos, são chamados para dar muito fruto. Então eu te pergunto, como membros desta nova igreja, desta nova vinha, da igreja de Jesus Cristo, nós temos sido fiéis à nossa vocação?
Será que eu tenho sido fiel à minha vocação ou estou sempre acomodado? Queridos, se nós não formos fiéis à nossa vocação, ao nosso chamado, Cristo diz, não eu, que eu serei cortado e lançado no fogo. Paulo admoesta, olha, cuidado. Israel foi chamado, mas rejeitou. E agora Cristo chama vocês, então cuidado. A fidelidade de Deus está naquele que dá frutos. Naquele que dá fruto. Não é naquele que tem ministério, não. É naquele que dá fruto. Não é em raça, não. Só o povo de Israel é salvo, não. Deus pegou e falou, eu vou para cá porque isso aqui não está dando fruto. Então é o fruto que nos qualifica diante de Deus. Será que nós temos dado fruto nas nossas famílias? Será que as famílias têm dado fruto diante de Deus? A nossa comunidade tem dado frutos que Deus espera? Então, como eu disse, é por isso que lá em Apocalipse, Deus sempre fala, olha, eu conheço as tuas obras, não é assim? Sempre fala, eu conheço as tuas obras, porém eu tenho contra ti. Por que isso? Porque Deus quer que aquela comunidade dê fruto. Deus está chamando a atenção, olha, cuidado, conheço as tuas obras, porém, melhor aqui, melhor ali, para de fazer isso e começa a fazer isso. Comece a dar frutos na minha obra. Queridos, e como é, Marcos, que eu dou fruto na obra de Deus? Nós cantamos aqui que nós devemos estar unidos com Cristo, não é assim? Como é a canção? Quem lembra aí? Quem pode cantar? Isso, mas tem o outro hino também, que temos que estar unidos, um só com Cristo. É assim. O que o Evangelho diz? João 15:5. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Quer dar fruto? Esteja unido em Cristo. Marcos, e como é que eu estou unido em Cristo? Aqui, vindo aqui, cultuando a Deus juntamente conosco. Não isolado lá na tua casa. Não isolado lá, trancado no quarto. Não, eu sirvo a Deus, não. Serve a Deus aqui, servindo a Deus aqui, fazendo parte da liturgia desse serviço aqui a Deus, orando com sinceridade e contrição diante de Deus, confessando com arrependimento, participando da mesa da Santa Ceia, da Eucaristia, se alimentando daquilo que Deus tem, que nos deu o seu corpo, se alimentando da mesa da palavra, escutando e praticando, estando em íntima comunhão com Deus, enxertado na videira verdadeira, você dará muito fruto. Meus irmãos, precisamos estar em íntima comunhão com o Senhor, para que nós possamos dar muito fruto. E eu quero dizer para você, que talvez ainda não fez este compromisso com o Senhor, creia em Jesus Cristo. A pedra fundamental, a pedra angular, creia nele. Arrepende-te dos teus pecados e creia em Cristo. E permita que a graça de Deus, e é nesta união com Cristo, você dê muito fruto. Muitos frutos de boas obras, muitos frutos de misericórdia, muitos frutos de amor, muitos frutos de compaixão, muitos frutos de auxílio. Você tem dons maravilhosos que Deus te deu desde quando você nasceu, ou ao longo da caminhada. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para mim, para as pessoas que estão à tua volta. Tu tem muito fruto para dar e muito fruto para apresentar a Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que, Senhor, esta palavra esteja em nosso coração nos despertando, Senhor Deus, porque Tu rejeitaste aqueles lavradores. Aqueles lavradores se tornaram ingratos, gananciosos e homicidas. Mas, Senhor, então, no tempo certo, Tu julgou. Senhor, e tirou aqueles lavradores e construiu e trouxe uma nova vinha. E nós fazemos parte desta vinha. Senhor, não permita que nós sejamos estéreis na Tua presença.
Não permita que nós, Senhor, sejamos acomodados na tua presença. Não, Senhor. Mas que aqui, esta comunidade, nossas famílias, possam produzir muitos e muitos frutos para a tua glória e para a tua honra. Abençoa desta forma, Senhor, as nossas vidas, Pai, por intermédio de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.